Olá, tudo bem? Como sempre, entre uma aula, uma conversa e outra, eu me ponho a pensar muito sobre o que foi dito, o que foi refletido. E nós terminamos a conversa anterior falando de papel das exportações, papel do capital estrangeiro, aliás, papel do capital estrangeiro e acabou reverberando ao papel das exportações e todo como diz hoje os nossos amigos pós-modernos, toda aquela narrativa em torno do papel do capital estrangeiro e das exportações ao sucesso econômico de um país. Eu não me coloco entre aqueles que negam isso, ou seja, que é necessário ter sim, um país tem que exportar bastante, até porque, repetindo o que o professor Paulo Gala coloca, as exportações refletem muito o que é um país. O capital estrangeiro não tem nenhuma xenofobia com isso, muito pelo contrário, tem uma visão muito pragmática em relação ao capital estrangeiro. Eu acredito que o capital estrangeiro que agregue valor à indústria, que seja virtuoso ao processo de industrialização e gerador de emprego e renda de qualidade, ele deve ser parte sim de um projeto nacional de desenvolvimento, não tem que ter grandes preconceitos em relação a isso. É evidente que as formas como as quais o capital estrangeiro ele lidava com os países periféricos há 50 anos atrás não podem ser as mesmas do que hoje, né? Até porque os governos nacionais eles devem ter, partindo de experiências como da própria China, uma luz com algo ou iluminando com a finalidade de mostrar como deve se lidar com o próprio capital estrangeiro, né? E a ideia seria continuar um pouco essa discussão, enveredando a uma resposta, uma pergunta meio piegas, né? Como tá cá entre nós, né? Qual o modelo econômico da China? Primeiro que eu não... É legítimo o nome dessa aula, tanto é que foi um nome que foi por nós escolhido, mas é aquela coisa que a gente escolhe um fio do novelo para poder puxar todo o novelo a partir da ponta daquele fio. Então, modelo é um nome complicado, é uma forma complicada de lidar com processos complexos. Então, a pergunta melhor seria qual que é a dinâmica econômica da China, e mesmo assim ainda fica muita coisa solta a falar isso, porque a dinâmica pode ser capitalista, pode ser socialista, pode ser isso, pode ser aquilo. E a ideia aqui não é ainda referenciar a China a partir de um modo de produção específico. Isso eu farei mais adiante, vou tomar uma postura, né, em relação a isso, se a China é um país capitalista, um país socialista. Eu trabalho em cima dessas questões, em cima dessas grandes narrativas, como eu pus anteriormente, mas não será isso que vou discutir aqui hoje. A ideia é continuar aquela discussão da última conversa e avançar na busca daquilo que eu coloquei em uma aula, não sei se foi na segunda ou na terceira, na verdade, de uma teoria sobre o papel do Estado da economia. Então isso é uma busca que eu tenho feito e vou continuar a fazer, e quero também ter o feedback de pessoas como vocês, que são pessoas que estudam, que são interessadas e que dentro de cada marco conceitual, dentro de cada área do conhecimento, tem respostas diferentes a dar a essas questões. Sobre o modelo econômico, e fazendo um link com a aula anterior, aqui no Brasil, nos últimos anos, chegou uma grande moda. Não é que chegou, já existia com muita força. Ela perde um pouco de força durante os anos 2000, 2002, 2010, 2012, e ela volta com muita força, né? Que são esses modelos de chamado livre mercado. Então vem o exemplo do Chile, né? Ou seja, o Chile é um case de sucesso. Eu canso de ouvir isso, né? De amigos meus com posições diferentes das minhas e tal, porque é um país que ele alcançou uma renda per capita alta após aspas, né, a adoção de um modelo diferente, e é esse modelo que o Brasil deveria seguir. O modelo que eles falam que o Chile seguiu diferente, que o Brasil deveria seguir, é o modelo de especialização em commodities,
não é? Ou seja, a partir dessa especialização em algumas commodities, o país se inserir no comércio internacional, na divisão internacional do trabalho, e acaba que se dando bem pelo fato de ele ter se especializado em fazer aquilo e fazer aquilo muito bem. No caso do Chile é vinícolas, é madeira, é peixe, entre outras especializações. É muito discutível o modelo chileno, né? Existe muita gente que diz que não, que o Chile começa a crescer justamente quando o Estado passa a ter um papel na economia muito maior do que no período dos chamados Chicago Boys. Eu também tendo a ter essa percepção, e eu também tenho a percepção de que essas especializações produtivas chilenas, ela também se dá com apoio do Estado, nada pequeno do Estado, ou seja, não foi uma escolha que o mercado levou o país a fazer. E também o Chile, poucos sabem, foi o primeiro país a ter um Banco de Desenvolvimento da América Latina, então, que é a CORF. Então não é um caso de Estado mínimo assim, fácil de se defender. Mas mesmo que fosse o modelo Estado mínimo, e mesmo que fosse um modelo voltado para as exportações, a questão que se faz é a seguinte: um país que tem um modelo puxado completamente pelas exportações, ainda mais de produtos com baixo valor agregado, esse país tem condições de gerar renda, emprego, renda e condições de vida dignas para X população? Essa é uma questão. Então, o caso do Chile é um país com entre 15 e 17 milhões de habitantes, e esse modelo, essa forma de inserção na divisão internacional do trabalho tem dado resultados para eles que não são ruins. O Chile tem muita exclusão social, mas em comparação com muitos outros países, o Chile está até bem. Mas é uma exceção à grande regra. Uma outra exceção pode ser a Austrália, que é um outro modelo também que os liberais colocam muito como contraponto a modelos de políticas industriais, países que têm projetos nacionais, Nova Zelândia. Mas vocês podem perceber que os modelos não passam de países com baixa população, especializações produtivas com grau de complexidade, commodities com grau de complexidade, não são commodities puras, vamos dizer assim, mas não passa disso, não é? Então, essa questão da China e o capital estrangeiro e as exportações partindo desses modelos é muito pobre, né? O caso da China ele é completamente diferente. Eu particularmente não acredito que seja um modelo export-led pura e simplesmente, porque a participação das exportações na renda total da China, que eu já coloquei na aula anterior, ele não confere a essa dinâmica a importância que ele deveria dar caso a China fosse um caso de export-led. A Coreia do Sul é diferente. A Coreia do Sul é muito diferente porque ali por exemplo, como eu disse aqui, em 2012 56% do PIB das exportações, correspondiam a 56% do PIB. Em 2018 a 43%. A China não, a China foi 36% em 2006 e 20% em 2018. Então não dá para conferir. Mas os números chineses, quando se fala em exportações, são muito impressionantes. Então também não é sustentar que não seja um modelo exportador não é uma tarefa das mais fáceis, porque a China exporta quase 2,5 trilhões de dólares, se falso engano, em 2018. Ou seja, a China exporta 12 vezes mais que o Brasil. Isso não é não é uma brincadeira, não é? E com um grau de complexidade cada vez maior. E acho que é aqui que deve ser estudado, é esse processo aqui que deve ser estudado. Tá? Mas voltando à questão das exportações, eles exportam cada vez mais, não é? Com cada vez maior complexidade. Esse é o X da questão. Não é estudar as exportações em si, e sim por que a China tem alcançado ao longo dos tempos um maior grau de complexidade de suas exportações. Essa é a questão econômica fundamental quando se trata de exportações. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto, creio que, acho que foi o ano que eu passei, 2004, 56%
dessas exportações eram de empresas estrangeiras que estavam na China. Isso é fato, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, a questão de contexto, né? Essas exportações, esse capital estrangeiro alocado na China, ele está lá sob regras, e regras definidas pelo Estado Nacional. E esse capital estrangeiro, ele tem que ser compreendido ele tem que ser compreendido dentro de um todo que envolve a economia chinesa, que tem capital estrangeiro, com cada vez uma presença cada vez menor ao longo do tempo, da partida, principalmente nos últimos 10 anos, tem o capital privado nacional, tem o setor estatal, que ele é o núcleo da economia do país, é o grande setor que gera efeitos de encadeamento ao resto da economia. Existe um setor não capitalista, que eu chamo, que é muito grande na China. Ele opera segundo leis de mercado, mas não pode ser chamado de capitalista porque não tem um ente privado que é o owner da empresa, né? O owner. Né? Então não é possível classificar esse tipo de empresa como capitalista. Nós vamos falar disso mais adiante. Pois bem, um país com o tamanho da China, vamos fazer aquela mesma discussão falando do Chile, falando de modelo econômico, dinâmica econômica. O país com 1,4 bilhão de habitantes, ele não pode se dar o luxo de jogar todas as suas fichas somente em uma variável de demanda. Ou seja, o país vai apostar única e exclusivamente nas exportações, e a partir delas o seu projeto nacional vai girar em torno disso aqui. Não, isso aqui é parte do projeto nacional, ele inclusive foi parte essencial no começo do processo chinês, porque isso é parte de um todo que envolve construção de reservas cambiais, e a partir dessa construção de reservas cambiais você tem um maior policy space. Com o maior policy space pode-se executar políticas monetárias muito particulares, próprias, com liberdade, incluindo juros atraentes ao crédito interno. E com juros atraentes ao crédito interno, ele pode ter duas vias, do consumo e do investimento. Ou seja, olha como tudo se relaciona quando se trata de economia. Como é muito difícil jogar somente em uma variável todo um esquema que está ligado entre um e outro. Ainda mais quando envolve um país como a China, com demandas de urbanização muito grandes, com demandas sociais muito grandes e com pontos de estrangulamento na economia que vão surgindo ao longo do tempo, com as necessárias mudanças institucionais e transferência intersetorial de recursos que esse tipo as diferentes formas de estrangulamento da economia demandam, né, como solução. Se nós temos uma análise ali do comecinho das reformas econômicas até uma boa parte da década de 80, o grande boom da China não foi exportações. As exportações elas ganham força na década de 90 e pós admissão no OMC, as exportações chinesas elas dão um salto inacreditável. O começo ali, se a gente for ver uma tabela, a gente vai disponibilizar isso no curso, é o consumo que é o grande lance. Inclusive, um dos fenômenos que ocorre à China na década de 80, no começo da década de 80, é justamente o que é? Qual é? É a mudança de hábitos de consumo. Uma parte das cadeias produtivas herdadas no setor rural chinês, ou seja, dentro das antigas comunas, elas são convertidas para bens de consumo para exportação, bens não duráveis, bonequinha, camisa de seda, tênis chinesinho, e também para o consumo interno. Não? Então os chineses adquiriram novos hábitos de consumo, e esses novos hábitos de consumo abriu, não é, uma época que o consumo liderou, foi o principal elemento de demanda gerador de crescimento ao país. Então esse é um ponto interessante, inclusive que do ponto de vista político. Os camponeses chineses, depois da final da década de 70 até 94, 93, os camponeses chineses, que é a China real, nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Eu desconfio quando converso com amigos estrangeiros e amigos aqui no Brasil, e também quando a gente está
palestrando, dando aula sobre a China, que o fato desses camponeses terem muitos deles enriquecido, mas a totalidade dele ter melhorado muito de vida, é o que explica, no fundamental, a razão pela qual a China não caiu, ou seja, o sistema chinês, o Partido Comunista não foi desalojado do poder em 89, ao contrário de seus congêneres na União Soviética e no leste europeu. Ou seja, a grande base social do Partido Comunista estava com o Partido Comunista naquele momento. Então, essa é uma explicação que junta economia, junta política, e que acho que explica muita coisa. Já na década de 80 percebe-se uma mudança de eixo de gravidade da dinâmica de acumulação. As grandes empresas chinesas, elas passaram a ser os grandes motores do processo de crescimento econômico. Ou seja, os investimentos das empresas estatais, basicamente os investimentos em infraestruturas que vinham sendo feitos na década de 80, até como forma de alojar esse capital com infraestruturas, esse capital estrangeiro que vinha se acomodar nas cidades litorâneas do país. Somente no final da década de 90 que o país inteiro passa a ser uma zona econômica especial, não é? Com políticas voltadas ao interior do país em detrimento do próprio litoral. O interessante que eu acho, e eu falo isso em cima dessa questão da busca por uma nova teoria econômica do Estado, é quando nós saímos da superfície, se é exportação, se é consumo, se é investimento, ficam pontos cegos a serem preenchidos pela teoria a partir da prática histórica. Então, a China traz elementos que são fundamentais a compreender o modelo econômico chinês, a evolução desse modelo. É feio falar isso, né? A evolução das diferentes dinâmicas de acumulação da China ao longo dos últimos 40 anos, ele pode nos nutrir de um conhecimento que é ultra necessário quando se fala em buscar uma teoria da participação do Estado na economia capaz de refletir como isso acontece hoje, tendo a China como um case de sucesso, um case de atuação bem-sucedida do Estado, etc, etc. Eu percebo o seguinte, eu vejo que o Estado e mercado são um ente único. Então o Estado, ao agir sobre a economia de diferentes formas, ele vai criando mercados, né, ao contrário, ou seja, o Estado ele cria mercados, uma visão muito próxima da de Karl Polanyi, ou seja, o Estado ele vai agindo e os mercados vão surgindo, né? Ou como o Lenin colocava, o capitalismo avança e cria mercados a si mesmo, no caso da China e outros casos, o Estado avança e vai criando mercados a si mesmo. Então o Estado e o mercado são dois entes que não são organismos separados, são são parte do mesmo organismo econômico, sendo o mercado uma instituição cuja expansão depende do Estado forte. E essa eu acho que é o maior lance explicativo ao sucesso das reformas econômicas da China. Portanto, a grande questão que se coloca é o seguinte, toda economia tem um setor estatal e um setor privado. Não é? Isso, tirando economias de comando fechadas, como a Coreia do Norte, como Cuba, e as antigas economias socialistas que tinham uma lógica diferente de funcionamento, como eu já coloquei aqui, qualquer economia capitalista ou socialista hoje é composta por dois setores, um setor estatal e um setor privado. Então eu tenho percebido que ao analisar as diferentes dinâmicas de acumulação da economia chinesa ao longo dos 40 anos, percebe-se que a China ao longo do tempo ela vai tendo, no setor estatal da economia, quando falo setor estatal não falo só empresa, mas falo também em instituições, falo em Estado, com burocracia em si também, ele vai elevando o seu papel na economia, só que não necessariamente de forma quantitativa. A partir do aumento das empresas estatais, o aumento de participação das ações das empresas estatais na economia como um todo, em detrimento do setor privado, não é verdade.
o Estado ele vai aumentando a sua participação na economia de forma qualitativa, não é? Enquanto que o setor privado, o que percebe-se na China nos últimos 40 anos é um aumento quantitativo da sua ação, não é? Então o que ocorre ao Estado são recolocações sucessivas e estratégicas do seu papel na economia. É basicamente isso. Acho que esse é o X da questão para entender o processo de desenvolvimento econômico. Então, quando se chega na década de 90 na China, e o investimento passa a ter um papel de um protagonismo muito grande, quando ele passa dos 35% ao ano, ou seja, a relação investimento-PIB passa dos 35% e chega a 49% em 2012, mais ou menos, não é? Antes de se chegar a isso, todo um aparato institucional foi construído para que essa taxa de investimento chegasse a esse ponto. E não somente a taxa de investimento, as próprias demandas do processo do desenvolvimento foram levando, foram conduzindo o Estado, que é altamente flexível, apesar da sua milenaridade, a novos arranjos institucionais. Por exemplo, em 1994 existe uma reforma profunda uma reforma fiscal profunda na China. A China, a partir de 78, ela descentraliza muito das decisões econômicas, então muitas províncias passaram a ter muito mais liberdade de ação do que na época maoísta. E isso fez parte do processo de melhorar a gestão empresarial das próprias empresas estatais em nível de província, mas também tinha uma contrapartida política, né? Ou seja, quanto maior autonomia aos chefes de província, maior lealdade aos reformistas chineses eles deveriam. É assim que as coisas funcionam na política, gostemos ou não, na China, no Brasil. Em 94 acontece uma recentralização fiscal do país. Então acontece o seguinte, em 94 tem dois movimentos, mais do que dois movimentos quase fundamentais para entender a China. Um profundo ajuste fiscal, ou seja, eles não se tornaram monetaristas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você fazer um ajuste momentâneo, utilizando taxa de juros ou outra ferramenta. Outra coisa é transformar ajustes fiscais em estratégia de desenvolvimento, colocar a estabilidade monetária na frente do crescimento, a formação de poupança na frente do crescimento econômico, o que justificaria ajustes fiscais. Não. Eles fazem um ajuste fiscal momentâneo ali, em 94, ao mesmo tempo em que eles maxi desvalorizam a taxa de câmbio. Tem até a tabela que a taxa de câmbio sempre a gente faz assim. Eu falo que esse momento aqui tem dois nomes. Um é o momento Bresser, né? Quem conhece a obra do professor Bresser Pereira vai perceber por que eu estou falando isso. Então, o câmbio ele é maxi desvalorizado, o que eleva, e isso foi substancial, o papel das exportações, isso foi fundamental. E eu digo o seguinte, nesse momento a taxa de câmbio é estatizada de uma vez só. Desde então, mantém-se uma taxa de câmbio até, falso engano, 2005, uma taxa de câmbio fixa, a partir de 2005 passa a operar em torno de uma banda cambial, que basicamente obedece à oscilação do dólar. Se o dólar valoriza, o yuan desvaloriza, e assim sucessivamente. Ao lado disso, ou seja, aqui forma-se uma máquina de exportação, né? E aqui embaixo forma-se o quê? Ao lado de todo esse processo, a China ela começa a incrementar, do ponto de vista institucional, grandes bancos de desenvolvimento voltados a empreendimentos de longo prazo e setoriais. Então, o Banco da Construção Civil, o Banco da Agricultura, o Banco de Desenvolvimento, o Exim Bank, ou seja, formou 4 grandes bancos voltados a grandes empreendimentos de longo prazo, tá? Ao mesmo tempo que foi flexibilizando regras monetárias e as grandes províncias do país elas foram formando bancos provinciais e as grandes cidades do país também foram formando grandes bancos municipais de desenvolvimento. Então a China, a partir de 94, e também acontece o completo fechamento da conta de capitais chinesas em 94. Então, não que não fossem fechadas antes, mas as regras para entrada e saída de capitais ficaram muito mais claras a partir de 94.
Então esse ano de 94 ele é muito paradigmático e forma assim o que eu chamaria de construção de uma moderna economia monetária na China. E eu dou até um outro nome, ou seja, aqui é formada uma economia de mercado de tipo keynesiano de fato na China. Depois disso, em reformas das empresas estatais, isso eu vou tratar em um outro momento, que eu acho que é instigante falar disso, mas aqui forma-se a máquina, a China se transforma numa máquina de exportar e numa máquina de investir. Porque a partir daqui, a China passa a ter condições de, por exemplo, uma das características do capital estrangeiro na China e sua participação é que esse capital estrangeiro é muito pontual, muito voltado ao território. Então isso provocou uma disparidade regional de renda na China muito grande, afora outras escolhas políticas, né, que levaram o litoral da China a ficar muito rico e o interior muito pobre na década de 90. Aliás, existe uma reforma do sistema de preços, do sistema de formação interna de preços na China, que aumentou esse fosso entre litoral e interior, entre campo e cidade. Até porque o Estado foi relaxando regras para a formação de preços gêneros agrícolas, isso levou a uma queda da renda camponesa, porque o Estado ele subsidiava o preço dos grãos, até para manter aquela reversão dos termos de troca em prol da agricultura. Em 94 isso praticamente acaba, ou seja, acaba o Dual Track Price System, que é uma dupla forma de formação de preço da agricultura, uma administrada pelo Estado, a outra mais pelo mercado. Isso acaba e também começa a ter grandes problemas da China a partir de 94, né, com o aumento da desigualdade regional de renda, etc. Pois bem, a China quando se vê diante de um desafio, como foi a crise de 97, a crise de 97, a crise asiática, ela também se viu diante da possibilidade de colocar em execução e colocar em funcionamento todo o aparato institucional formado no famoso ano de 1994. Então, esse crescimento chinês que ficou somente no litoral durante muito tempo, ele se espraiou para o interior do país, a partir de grandes obras de infraestruturas sob a égide do programa do Grande Desenvolvimento do Oeste, que é basicamente o quê? Um grande pacote fiscal que eu acredito e chamo como um ensaio geral da intervenção em massa na economia chinesa no Estado depois da crise de 2008, não é? Então a China passa a investir brutalmente em infraestruturas, em energia e transportes, como forma de responder à crise asiática de 97, ou seja, a queda das exportações na década de 90, e mais do que isso, começar a solucionar os problemas causados pelo próprio desenvolvimento, a começar pelo problema de desigualdade territorial e desigualdade social da renda. Ou seja, as empresas estatais chinesas, elas passam por reformas, que isso vai falar muito mais lá para frente, mas já vou adiantar aqui, ela passa por reformas que a capacitam a ser um braço produtivo do Estado, no que serve também a minoração dessas grandes desigualdades regionais criadas ao longo das reformas, não é? Eu sou muito fã de Albert Hirschman e Inácio Rangel, porque ambos eles pensam da mesma forma, muito influenciado por Hegel, de que todo processo ele é movido pelo desequilíbrio, o processo de crescimento econômico é a mesma coisa. Então, se nós formos contar a história do processo de desenvolvimento econômico chinês, essa história é a história de um processo que gera desequilíbrios, que por sua vez geram soluções, e dentro dessas soluções já surgem outros desequilíbrios. Ou seja, a China vai saltando de um ponto de desequilíbrio a outro. E ao saltar de um ponto de desequilíbrio a outro, ela vai inaugurando novas formas de dinâmica de acumulação, ou combinando formas de dinâmica de acumulação. Como, por exemplo, eu vejo já entre décadas de 90, anos 2000, uma combinação perfeita entre export-led e entre um modelo muito baseado nos investimentos. Atualmente a China tenta dar uma
dar uma volta na sua dinâmica, girando para o consumo, o que não é um processo fácil, né? Ou seja, uma economia que é viciada em investir há 25 anos, passar a ser pautada pelo consumo não é uma tarefa fácil, isso é processo, não é uma vontade, não é uma instituição que se cria que faz com que as coisas passem a acontecer conforme a vontade humana. As coisas não são assim quando se fala em desenvolvimento econômico. Mas, voltando aqui à vaca fria da dinâmica, né? Então eu vejo a China, principalmente pós-reforma de 94, inaugurando condições institucionais e base material para ser as duas coisas, ou seja, ser tanto uma máquina de exportar, né, quanto uma máquina de investir, com o investimento sendo a leitmotiv da economia, mas as exportações têm um papel muito fundamental. Explicar processos complexos não é fácil, então eu trago aqui para vocês elementos institucionais que vai além do consumo, do investimento, das exportações, do modelo liberal, do modelo intervencionista. As coisas não são, para mim, não se explicam dessa forma. Eu acho que existe Estado, setor privado, e aonde fica tanto o setor quanto o outro em cada etapa do ciclo econômico. Isso vai mudando. E tenho certeza que no caso chinês eles encontraram pontos eles encontraram uma forma de combinar esse setor privado e estatal, ou como gosto de falar, Estado e mercado. Não é? Eu não gosto de falar nesses termos, mas Estado e mercado é uma coisa só. Não é? Então percebe-se que ao longo do tempo novas instituições vão surgindo na China, e essas instituições elas acabam que demarcando o papel do Estado e do setor privado naquele estágio e naquele nível de desenvolvimento das suas produtivas. Então fica aqui essa discussão sobre o modelo econômico, a dinâmica. Então trago aqui alguns pontos para discussão. Então as demandas do desenvolvimento elas foram tendo respostas a anteriori, como o caso da reforma fiscal de 94, resposta chinesa à crise de 97 via um programa fiscal, intervenção em massa do Estado da economia. E pós-entrada da China na OMC, um boom de exportações que está aí até hoje, né? Eu acredito que daria para conversar mais 1h30, 2 horas somente sobre isso, mas é para isso que nós temos artigos, temos livros escritos, né? E vamos esperar a próxima, né? Eu acho que tem muita coisa para desenvolver ainda. Muito obrigado.